Ora, passamos muito tempo em casa, período pós-pandemia, depois de sepultarmos os nossos mortos, chorar os nossos entes queridos, a igreja ela começa um processo de reestruturação. Muitos sucumbiram nos escombros espirituais e de lá não voltaram mais. Uma boa parte que não foi dizimada pelo vírus físico, pastor Luciano, foi acometido com o vírus espiritual e se atrofiaram, pastores, e não conseguiram ter novamente uma vida, uma integridade com Deus. Quando eu estava lendo este livro, eu acredito que todos os crentes aqui já leu, são 3 folhas, 3 capítulos. Ele está enquadrado entre os 12 profetas menores, não por estatura ou por comprimento, mas pelo período a profetizar. Como eu disse, Deus tomou a vida do profeta Joel por volta do ano de 853 a 796 a.C. É incerto aqui o período exato que ele profetizou em Judá, capital Jerusalém, mas por base de alguns estudiosos, provavelmente aqui na época, o rei que estava em ascensão era Joás. Joás era uma criança de apenas 7 anos. A história aqui é um pouco triste, porque quando Acasias morre, houve uma trama para poder tirar a vida do rei, e Jeú é aquele que vai o ferir de forma letal, mortal. Aparece na história uma mulher por nome de Atalia. Atalia era filha de Acabe com Jezabel. Esta mulher, de uma forma tão famigerada, ela vai pedir para executar os membros da família real. E neste interim, uma criança de apenas 1 ano, a vida foi poupada porque Deus tinha um plano na vida de Joás. E quem entra em cena aqui é a princesa Jeosseba. Ela era esposa do sacerdote Joiada. Pegou-se esta criança, que na verdade era o seu sobrinho, e escondeu durante 6 anos. Eu poderia fazer aqui uma aplicação e dizer que quem tem promessa de Deus não morre, mas talvez isso seria um chavão de pregador, porque eu já vi muitos com promessa de Deus morrer. Eu já vi muitos que começou até bem, mas o seu fim foi trágico. Eu poderia citar aqui 3 nomes de conhecimento íntimo meu. Um deles eu vou falar porque foi de conhecimento público, e o nome dele era Mário Salles. Conterrâneo, baiano como eu sou. A última vez que eu vi esse moço, eu estava vindo do congresso lá em Brasília, e ele estava vindo de lá do norte do país, e nós fizemos uma escala, uma ponte aérea, e eu me alegrei quando ouvi o pregador Mário Salles. Com toda a modéstia e humildade, esses pregadores que estão em ascensão agora, nada contra, mas eu tinha prazer de sentar e ouvir o jovem Mário Salles pregar. Porém, em uma noite fatídica, ele teve a sua vida ceifada, porque em uma incursão policial, através de uma investigação de 6 meses, a polícia havia afirmado que ele fazia parte de uma quadrilha de roubo e furto de carro. E na saída da cidade de Feira de Santana, ele pregou lá na igreja do pastor Josué Brandão, no entroncamento entre as BRs 324 e 116, houve uma troca de tiro e esse moço perdeu a sua vida. Então, eu não vou me precipitar dizer que quem tem promessa de Deus não morre. Morre sim e desce ao abismo. Eu estou cansado de ver jovens, eu estou cansado de sepultar jovens que morrem e descem ao abismo com o endereço do céu no bolso. O último jovem eu não tive coragem de sepultá-lo. Ainda até o dia de hoje eu não pude dar um abraço na sua mãe, Dona Regina.
Lembro-me e me recordo que quando eu preguei a palavra do Senhor, nos seus últimos dias de vida, profetizei, Deus me usou para falar com ele. Eu tinha uma Bíblia nova dentro do carro, mandei a minha filha Radassa ir buscar a Bíblia, entreguei nas mãos dele e profetizei para ele. Eu tenho isso gravado em vídeo. Mas naquele mês seguinte, ele perdeu a sua própria vida. Então, o meu alerta aqui nessa noite, eu estou pregando para jovens promissores, que são dotados de promessas que o Senhor vosso Deus vos fez. Portanto, eu já quero abrir aqui um parêntese aqui, porque o Espírito do Senhor está impelindo o meu coração para dizer: vigia, toma muito cuidado. Oh meu Deus, o Espírito Santo de Deus está nos alertando nessa noite. Mas Deus quis poupar a vida de Joás, uma criança de 1 ano, que não respondia pelos seus próprios atos, que não tinha consciência e nem noção de por vida. Mas Deus tomou a vida da princesa para poder o guardar e o preservar. Pois bem, o sacerdote Joiada, este homem vai exercer um papel importante, porque uma revolução aconteceu. Joiada lidera uma das maiores revoluções políticas e religiosas em Judá. Ele vai preparar a ascensão de Joás ao trono com apenas 7 anos. Ele vai organizar uma junta militar de proteção para o rei. Nesta incursão, a história diz que Atalia cai e morre. O profeta Joel está no meio desse cenário, e Deus dá 2 mensagens para Joel. A primeira mensagem que o Senhor deu para Joel foi do capítulo 1 ao capítulo 2, o dia do gafanhoto. Eu fui me inteirar acerca do gafanhoto. É uma praga. O gafanhoto não tem sistema digestivo. Da proporção que ele come, ele defeca. A função do gafanhoto não é se nutrir das propriedades que a botânica nos avisa e nos alerta acerca das árvores. O bel prazer de apenas cortar e destruir. A Bíblia nos alerta e diz que Satanás veio senão para roubar, matar e destruir. Quando o profeta Joel, ele profetiza e fala sobre o dia do gafanhoto, ele está dizendo que um mal está para vir, um mal está para acontecer, e que se a nação não viesse entender qual seria o propósito e o plano do Senhor, eles não escapariam. A segunda mensagem que o Senhor deu para Joel, do capítulo de número 2 ao versículo 28 até o capítulo 3 e o versículo 21, vem uma promessa. Mas a promessa, ela vem atrelada, ela vem condicionada a alguns quesitos. Porque toda promessa que Deus faz, se você não se posicionar, se você não procurar para fazer jus aquilo que Deus lhe prometeu, ela não se cumpre. Porque, pregador, Deus, ele mente? Não mente, não é filho do homem para que minta, não se arrepende, não é filho do homem para que se arrependa. O que Deus fala, ele cumpre. O que Deus fala, ele ainda confirma. Por um exemplo, quando o Senhor foi em busca da minha alma, da minha vida, eu ainda estava no tráfico de drogas. Aos meus 17 anos, eu já tinha um histórico, um currículo criminal. Jesus me encontrou, porque não foi eu que encontrei Jesus, não foi eu que aceitei a Jesus, foi Ele que me aceitou. Detalhe, os pedaços, os cacos, o que a sociedade havia desprezado, o que a sentença de um juiz em uma audiência criminal, que havia batido o martelo e me condenado a ir para um sistema prisional. O Senhor aparece no meio desse cenário, me escolhe, me faz uma promessa.
E eu tive que entender a promessa que Deus me fez, porque dentro de uma quadrilha de mais de 30 componentes, o que não morreu ficou de cadeira de roda, outros estão presos até hoje, e poucos estão vivos para poder contar a história. E eu tive que aceitar o plano de salvação para a minha vida. Então a primeira coisa que eu fiz foi me afastar das más amizades e influência. Eu tive que entender que Deus havia me separado para um propósito. E eu me lembro que eu ganhei uma casa, na verdade me emprestaram um cômodo para poder morar. Era uma casa de madeira. Eu morava no fundo do aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, extremo sul baiano, recôncavo baiano. E no fundo daquele aeroporto tem um mangue. Mangue é uma espécie de maré, água e barro. Se tiver baiano aqui, nordestino, sabe do que eu estou falando. E ali eu me lembro, pastor Luciano, que eu ganhei uma Bíblia. Não tinha água, não tinha luz. Eu tinha um candeeiro. Essa geração vai saber o que é candeeiro? Se eu falar iPhone Pro Max, como é? Vocês vão saber. E candeeiro, um artefato de lata artesanal que põe a querosene e através de um pavio acende-se para poder clarear e dar a luz. Eu recebi profecias, e as profecias que eu recebia dizia: tu vais ser um pregador do evangelho. Gostei desse glória. Mas dentro de mim isso me trazia um confronto, porque eu olhava para mim e eu via incapacidades. Quando o Senhor falou para mim que Ele não escolhe os capacitados, mas que capacita o seu escolhido, isso me trouxe um conforto e um alento para a minha alma, meu Deus. Mas eu lia o Salmo 23, todos os versos, e não entendia nada, a palavra não entrava na minha cabeça. Eu tinha vontade de conhecer a Bíblia, eu tinha vontade de conhecer a palavra. E um dos meus questionamentos com Deus é: como é que eu vou ser um pregador do evangelho? A minha juventude tudo eu me gastei nas drogas. Eu sei de pesos, de medidas, eu sabia articular assalto, fugas em penitenciárias. Mas como que eu vou ser um pregador se eu não conheço a palavra? E ali com aquele candeeiro de fifó lendo a Bíblia. Hoje nós temos a tecnologia, temos o Google. Hoje à tarde eu dei uma pesquisa no Google, eu falei: ok Google, e perguntei o fundo histórico da data tal, do ano tal. O Google trouxe tudo mastigado para mim. Mas naquela época era um candeeiro de fifó, e lendo, e chorando porque eu não entendia. Aí um certo dia o Senhor disse assim para mim: levanta. Era madrugada. E eu me levantei, eu pensei que era para ler a Bíblia. Eu disse: não, eu vou lhe dar uma experiência. Levanta, eu preciso falar isso. Eu quero que a minha geração, eu quero que vocês entendam que a intimidade com Deus não se compra, não se vende. Não é com prata, não é com ouro, não é pelo sistema acadêmico, filosófico, não é pela tecnologia, pela IA, inteligência artificial, não. Ainda se consiste no jejum, na oração, na busca pelo Espírito Santo, na sua plenitude, no seu derramar. E a voz doce do Espírito Santo chegou para mim nos momentos mais improváveis. E eu me levantei de madrugada, saí daquele bairro por nome de Nelson Costa, atravessei o bairro São Francisco, entrei pela Baía do Pontal, atravessei a Ponte Lomanto Júnior, peguei a Avenida Soares Lopes, e o Espírito Santo disse assim: para! E quando eu parei no meio daquela avenida, ele disse: dá um grito bem alto. Eu disse: estou ficando doido. Eu consumi tanta cannabis que o meu organismo ele não está funcionando bem. Mas era a voz do Espírito Santo. E ele disse: dá um grito bem alto: Jesus te ama. E aquela voz inquietante dentro de mim, quando eu abri minha boca, eu dei um grito bem alto: Jesus te ama. E ecoou aos quatro cantos daquela avenida. E o Espírito disse assim:
agora volta para casa. Foi a madrugada mais feliz da minha vida. Voltei pelas ruas cantarolando, um gozo, uma paz interior. Era tudo muito simples, chinelo havaiana, uma calça que eu havia ganhado emprestada, uma camisa amarrotada, mas a essência do Espírito prevalecia. Eu falo isso com meu coração compungido. Eu trocaria tudo, pastor, você é saudosista? Sou. Pelas coisas boas eu sou. Hoje as coisas melhoraram. Conseguimos fazer uma faculdade de teologia, consegui ter um diploma, um anel no dedo. Mas a minha preocupação é: não tira de mim o teu Espírito, Senhor. A academia de letra é bom, o estudo, o ensino, eu sou fascinado pela Bíblia. Há 20 anos eu não fiz mais nada. Eu dediquei toda a minha vida e dedicarei até o último suspiro. A minha esposa conseguiu fazer uma faculdade, se formou, hoje trabalha no hospital. No começo foi difícil de entender, mas mesmo sendo casado, uma só carne, eu entendo que o chamado dela para uma área específica é e lá não deixa de ser uma obra. Ela trabalha dentro de um centro cirúrgico. O tanto de pessoas que chegam ali baleada, esfaqueada, esfolada. Eu vou até poupar porque tem crianças aqui. E minha esposa está lá orando, colocando a mão, intercedendo. Eu estou aqui pregando a palavra. Graças a Deus, não é para esfolado, não é para baleado. Então cada um Deus usa de uma forma, um cenário específico. Para nós voltarmos para a palavra, o meu sonho era pregar o Evangelho. Comecei a pregar a palavra e só pregava de tarde. Eu só pregava à tarde. E eu dentro de mim, no dia que eu pregar à noite, eu vou ser o pregador no auge. Só pregava de tarde e de manhã, durante quase 2 anos. Recebi um convite para pregar na tarde da bênção na nossa sede, Avenida Canavieiras, número 1100. E aquela missionária dotada do Espírito Santo, cheia de Deus, Maria Aguiar. A família Aguiar é uma família de bênção. O Vivaldo Aguiar, Paulo Aguiar, todos são os pregadores e missionários. E naquela tarde o Espírito Santo disse para mim: por enquanto só ouve e não diga nada. E eu me sentei naquele altar e o Espírito mais uma vez falou: ouça, eu vou lhe mostrar algo aqui. Um jovem teve a oportunidade de contar um testemunho que não teve oportunidade no culto dos jovens. E a missionária deu oportunidade para ele. E ele veio contar o testemunho, um jovem franzino, pegou o microfone, gaguejando, trêmulo, e disse: no dia tal, na madrugada tal. Eu já comecei a me tremer o coração, uma espécie de desitimia. E aquele jovem dizendo que estava lá no alpendre do seu apartamento, lá no último andar, passou a noite toda cheirando cocaína, bebendo uísque. O pai dele tinha viajado, era um executivo na época da extinta empresa aérea Varig, e estava viajando para os Estados Unidos. A mãe, uma estilista de moda, viajava para Paris, França, e ele sozinho dentro de casa cheirando cocaína. E uma voz, escuta jovem, uma voz chegou no ouvido dele e disse: acaba com esse sofrimento, pula daí, ninguém te ama, ninguém gosta de você. Enquanto a voz de Satanás estava lá, naquele apartamento de uma família de classe média alta, a voz do Espírito Santo foi buscar um jovem recém-saído do mundo das drogas, naquele barraco de madeira, à luz de candeeiro de fifó. Meu Deus! Aleluia. E me levou até aquela Avenida Soares Lopes para dar um grito bem alto. E aquele jovem dizendo que subiu no alpendre daquele apartamento, na sacada daquele apartamento, e que iria pular. E ele ouviu uma voz
Pela altura só dava para ouvir a voz mesmo. E a voz dizia: Jesus te ama. E ele disse, o jovem contando em lágrimas, que no mesmo instante ele disse: quem é esse Jesus que me ama? Porque se eu não sinto amado pelo meu pai, pela mãe, tem alguém que me ama. Até o dia de hoje, aquele jovem não sabe quem foi que falou ou que gritou, porque o Espírito Santo de Deus disse para mim: não diga nada, não te manifeste, não te pronuncie, porque tu és apenas uma voz. Lebai eu ao emanasube de Kewa. Eu estou pregando para uma voz. Eu estou pregando para você, jovem, que será uma jovem, meu Deus, um jovem, uma jovem com uma voz para essa geração. Você não vai ser eco, você vai ser voz. Você não vai ser eco, você vai ser voz. Prepara, porque, oh meu Deus do céu, a doença do século 21 é o tal do suicídio, né? Pois bem, Deus vai colocar jovens depressivos do seu lado e você vai pregar Jesus. Você vai pregar Jesus. Prepara, porque Deus vai te usar para poder profetizar. Deus vai te usar para poder salvar vidas. Ei, Deus. O profeta Joel profetizou. A nação estava vivendo um período espiritual decadente, caídos moralmente, espiritualmente. Aí a Bíblia diz, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel, foi a palavra de Deus que foi buscar Joel. Não se assuste, o Espírito da profecia está falando na minha boca. Não se assuste por esses dias. O Espírito Santo do Senhor vai buscar jovens aqui, pastor. Verdadeiros adoradores. Não te assuste se a voz do Espírito Santo começar a ecoar nos vossos ouvidos. É Deus falando com vocês, porque vocês estão buscando ser cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo é vazio de si, é vazio das suas convicções, é vazio das ideologias do mundo. É vazio sim, mas é cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ouve isto, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Versículo 3 do capítulo 1. Fazei isto uma narração aos vossos filhos e aos filhos deste e a outra geração. Era o Senhor dizendo: a tua voz, Joel, a profecia que vai sair da sua boca, a sua geração, os seus filhos, os filhos deste, os outros e as gerações futuras irão ouvir. Após Jesus, 2024 anos, ó, eu falando da profecia de Joel, tão viva dentro de nós. Oh, glórias a Deus. Versículo 4, aí ele vai dizer da seguinte maneira: o que ficou da largata comeu gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o purgão. Grava isso, por favor: largata, gafanhoto, locusta e purgão. Deus do céu, presta bem atenção no que eu vou pregar aqui agora. Entenda que Joel está profetizando e dizendo que o mal que está vindo é um mal iminente. Iminência ou iminente é daquilo que não se escapa, daquilo que não se esconde. Os 4 tipos de gafanhoto que Joel pregou, entenda isso aqui. Antes de vir um grande avivamento sobre a terra, pasme, senhoras e senhores, o que eu vou falar com propriedade. O que eu vou dizer, eu vou pregar com o Espírito
da profecia, ainda não existe um avivamento pleno na igreja. O que é que eu vou falar, Senhor? Ainda não existe um avivamento na sua totalidade. Pasme. Por quê, pregador? O certo que nos últimos dias a profecia de Joel, apontando para o período da grande tribulação, ele iria derramar na sua totalidade nos últimos dias. Pregador, Atos capítulo 2, de forma parcial, não foi na totalidade, foi através da promessa que Jesus fez. Queria rogar o Pai. A palavra rogar é pedir por uma, por duas, por 10 vezes. Quem roga insiste, quem roga pede por muitas vezes. Haja visto que não era para ser derramado naquele momento, mas por causa de uma promessa, por causa de um pedido de um filho para com o pai, Atos 2 aconteceu. Vamos lá. Antes de vir um grande avivamento, antes vem as catástrofes. Pandemia, como eu iniciei aqui pregando, foi apenas um prenúncio. Não vou nem dizer e nem me precipitar que foi o período das dores, que não foi. Foi um prenúncio. Nós estamos vivendo um prenúncio dos últimos dias. Nós estamos recebendo agora um avivamento de forma parcial, não na sua totalidade. Eu preciso falar aqui. Por ética não vou citar nomes. Preguei em um grande congresso. Isso foi na minha casa, no Belém, em uma cidade que derramou algo que eu fiquei em dúvida, porque foi uma coisa tão interessante na igreja. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, sim. Conversão de almas, sim, amém. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Só que no mês seguinte, isso não sou eu que estou dizendo, o Wendel, a mídia, os veículos de comunicação, mostrou um caso. Isso até é delicado de falar, mas eu preciso falar. Que o pastor do campo chorou no velório da nora. Acho que vocês conhecem o caso. Que no desfecho das investigações, ele acabou sendo preso e a menina ainda estava gestante. Que avivamento é esse? Falei, minha pastora, é difícil. Eu queria chegar aqui e trazer uma mensagem de bota a mão para lá, diga para o seu irmão, sacode ele, nada contra quem faz. Isso não é avivamento, isso é barulho. Sabe o que mais me fascina hoje, de quase 20 anos de pregação, é esse silêncio. Porque eu sei que vocês estão absorvendo, vocês estão recebendo a mensagem. Então eu não acredito em um avivamento aonde o pregador prega avivamento, fala de avivamento e sai com a cantora para um motel. Isso não é avivamento. Eu não acredito em jovens avivados que pula, roda, sapateia, pega microfone, mas está fornicando com seu namorado. Isso não é avivamento. Labaua, reuaio, reque, libaia, renuncie de quebaua. Eu sinto a graça do Senhor Jesus no nosso meio. Como líder de departamento, como eu fui há anos atrás, eu tive que disciplinar jovens com sentimento e relacionamentos homoafetivos no grupo. Isso não é avivamento. Então desculpa aos que pregam avivamento, que estão vivendo isso e aquilo outro. Isso não é avivamento. Preguei uma determinada
congregação, em um setor, não vou falar por nome, profetizei para o grupo de jovens. Até eu mesmo fiquei preocupado. Eu coloco o meu material na porta, minha esposa faz umas trufas para nós podermos ajudar nas despesas. Não vendi uma trufa, porque a atualidade hoje mede o pregador pela mensagem, né? Mede o pregador pela profecia. Se pregar confrontando, batendo, se pregar trazendo uma mensagem pegada, pregador agora cai no esquecimento, não convida de novo. E eu sou assim, um pregador impopular. Tem lugar que eu só prego uma vez, não convida nem mais para a festa de boneca. E eu voltei me questionando, eu disse, por que eu preguei daquela forma para os jovens? Até minha esposa voltou no carro comentando, rapaz, que foi isso? Eu disse, não sei. Não sei. E você olhava, aqui graças a Deus não tem, mas você olhava para o departamento de jovem, aquela fileira de mais de 200 jovens, tudo com cara de brisa, como de manhã, fingindo demência. E Jeová, te conheço. E mandou pregar. Para resumir, o pastor nunca mais nem mandou um bom dia, aquela xícarazinha de café brilhando. Mandou mais não. Mandou não. Estourou a bomba. Aí eu sentado, né, na televisão lá, fazendo os rascunhos, ouvindo o noticiário. Aí o Cidade Alerta lá, o Batman, né? Batman. É isso que ele falou. Para dar uma descontraída, só para dar uma... Eu sei que a mensagem ela vem carregada. Não era esse o propósito que eu queria falar. Ainda bem que está acabando meu tempo. Aí mostrou lá o que aconteceu na noite de terça-feira. O pai, obreiro, diácono, pegou o objeto perfurante e mandou guardar no bucho do outro. Quando eu fui descobrir o conchavo, a menina relacionando com outro menino, que terminou com outro, que pulou para o outro, que o negócio, eu não sei se ainda é assim, ficar. Eu vou ficar para ver, eu vou experimentar. Aí fica hoje, beija amanhã, bola aqui, futuca ali. O menino que foi um dos, pior do que o espírito de Salomão, se achou ofendido. Aí pegou as conversas, pegou as fotos que ela mandou e botou aonde? Na mídia social. A mãe viu, foi lá tirar uma conversa com o menino, deu uma bolacha na cara do menino. O menino voltou para casa chorando, porque se apanhou, voltou chorando para poder se queixar com a mãe. Ainda não é homem, é menino. Aí a mãe ligou para o marido disse, espera aí que eu estou chegando já. Açougueiro, lá no Capão Redondo, eu estou quase entregando. Aí vou tirar assunto com o rapaz na porta da igreja. O outro se exaltou e disse, então toma aqui o seu aqui, ó. E pegou a faca. Para resumir, ela tá por aí, sabe Deus fazendo o quê? Novinha, bonitinha. Sei que tem um pai que está debaixo da terra, uma família que está destruída. A mídia é tão sensacionalista. Primeira coisa que pegou foi o logo da igreja. Aí o Espírito Santo falou comigo naquele dia e disse assim: o sangue daquele homem não cobrarei de ti. Oh, irmãos, eu já não consigo dar conta de mim mesmo, da minha família. Você acha que eu vou dar conta da vida dos outros? Vai-se os anéis, fica os dedos, cabeças vão rolar. Perco amizade, perco agenda, perco oferta, mas a palavra de Deus é prego batido e ponta virada, meu Deus. Não negocie o ministério, não negocie a palavra. Pregue a palavra, haja o que houver, venha o que vier, pregue a palavra. Aí viu o profeta
profeta Joel dizendo assim: o que ficou da largata, o outro veio, comeu. Ele começa a falar de praga. Eu fico imaginando o povo ouvindo essa mensagem, olhando para Joel na nossa linguagem, nosso adágio popular. Que mané praga é essa, Joel? Tu tá ficando doido. Olha os campos como estão verdejantes. Nós estamos plantando, nós estamos colhendo. Como convenceu a nação que estava prosperando? Como convenceu a nação que o sol da justiça brilhava no seu centro, que logo à noite vinham a densas trevas e queria cair um temporal? Você viu o que aconteceu semana passada conosco aqui em São Paulo? Num piscar de dedo, sacudiu tudo, derrubou a árvore, levou o teto de casa, pessoas morreram. Estava tudo bem, estava tudo bem do nada. Irmãos, está acontecendo. Está acontecendo, Jesus está voltando, irmãos. E ele vai dizer que o cortador, a largata, iria destruir. E a botânica vai dizer que a largata, ela mora na lavoura. Esse bichinho largata mora na lavoura. Deixa eu falar aqui algo que não tem na teologia. Isso aqui não tem no Google. Isso aqui foi revelação do Espírito. Se a largata mora na lavoura, ela está todo o tempo conosco. Sim ou não? Tem um bichinho que está todo o tempo conosco. Ele só não ressuscita e vem contra nós porque a mão de Deus está. Quantos anos? Talvez a medicina, talvez o cientista não afirme isso. Isso aqui não é uma verdade, pode só ser até uma inverdade. Mas quantos anos esse vírus da Covid teve entre nós? Por que só veio se manifestar em 2020? Só esperou uma ordem de quem? Oh Deus, o Senhor tem a sua forma de trabalhar. Entenda que a largata mora dentro da lavoura. O agricultor fica desesperado tentando expulsá-la, usando todos os meios possíveis e imagináveis. Tudo que ele faz é em vão, porque a casa da largata, o cortador, é dentro da lavoura. Ele vai usar agrotóxico, ele vai usar os insumos, mas não consegue matar. É uma praga violenta. Ela entra e consegue cortar a parte do fruto. Ela consegue tirar a parte da propriedade do fruto e deixa 50% prejudicado. Quem nunca foi pegar uma goiaba e quando foi abrir dentro estava cheio de bicho podre? Deus do céu, isso aqui é uma outra pregação, não vou nem tocar nesse assunto. A aparência era boa, mas quando abriu dentro estava podre. Gafanhoto migrador, a locusta. Esse tipo de gafanhoto aqui é diferente. Ele não mora na lavoura. Esse aqui atua em bandos. Fica indo de um para outro. Pula para aqui, pula para cá. Aonde tiver a brecha ele vem. Elaio, recaua, laborga marsubre cauadeoace de queua. Esse aqui atua em bando, não mora na lavoura, fica voando de um lado para o outro. E ele vem para comer mais uma parte. Já tem 50% do fruto já prejudicado. Agora vem e come mais uma parte. Jó estava dizendo: está vindo os gafanhotos, cuidado, meu Deus. Terceiro gafanhoto, o devorador. Esse aqui é perigoso, porque quando ele chega na lavoura, o agricultor já não consegue mais conter ele. Já não tem mais como fazer nada. Já está 70% do fruto tudo consumido. Ele vai trabalhar, ele vai lutar, mas tenha certeza que essa terceira leva aqui, a falência é certa. O agricultor fica quase sem nada. E não se deu por satisfeito. Vem agora a quarta e última leva. O gafanhoto destruidor. Um bando de gafanhotos. Esse aqui é diferente. Tem poder de escorpiões. Ele não só vem para poder destruir o restante do fruto, dos frutos, mas se um gafanhoto desce, der uma picada no agricultor,
o agricultor morre. Joel estava dizendo: cuidado, toma muito cuidado. Versículo 5 para nós ir para casa. Despertai. Ó, avivamento aqui, ó. Despertai. Não se desperta quem está acordado, só se desperta quem está dormindo. Ébrios, chorai, gemei, todos que bebeis vinhos por causa do vosso mosto, porque é tirado da vossa boca. O apóstolo São Paulo, falando à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 18, ele disse: não vos embriagueis. Era de costume, a tradição desse povo do Oriente Médio, se embriagar. O embriagado não tem noção, ele não tem formas cognitivas, reações motoras, para quando vir um perigo, ele se desviar, porque os acidentes automobilísticos acontecem na maioria das vezes através da bebida. Ele não tem mais condições de ver o perigo. Então Joel disse: vocês estão dados demais ao vinho. Vocês deixaram de prestar atenção no que é mais importante. Porque uma nação subiu sobre a minha terra. Aqui talvez pode falar das invasões da Babilônia, da Grécia, do Medo-Pérsia, de Roma, que destruíram por várias vezes a nação. Fez da minha vida uma desolação, pirou a casca da figueira e despiu a toda, lançou por terra os seus sarmentos e embranqueceram. Aí o versículo 8, ele vai dizer assim: faz um lamento como uma virgem que perdeu o seu marido na sua mocidade. Não tinha vergonha pior para uma jovem que era namorada, que casava e que perdia o seu marido e ficava viúva e tinha que voltar para dentro da casa dos seus pais. Não era vista com bons olhos. Não tinha pranto pior, tão dolorido, como uma mulher na sua mocidade, na sua juventude, que perdeu um marido. Joel disse: faça uma lamentação, faça um choro, como uma mulher que perdeu seu marido na sua mocidade. Versículo 9 é contundente, porque agora a crise partiu para dentro do altar. A crise partiu agora, não só na lavoura, não só no meio social. Agora a crise entrou dentro da igreja. E ele disse assim, versículo de número 9: foi cortada a oferta de manjares e de libação da casa do Senhor. Os sacerdotes e servos do Senhor estão entristecidos. Período de pandemia, não podíamos mais cultuar. Igrejas que foram autuadas, multadas, cortaram as ofertas. Você acha que isso não foi uma resposta de Deus para esse pseudo avivamento? Era o Senhor dizendo: chega, ou limpa o altar, ou purifica e santifica, porque do jeito que está eu não quero. Detalhe, não foi a igreja em São Paulo, não foi a igreja em Diadema, não foi a igreja em São Bernardo do Campo. O mundo parou. Os ortodoxos parou. Os muçulmanos parou. O candomblé parou. A umbanda, a quibanda, o queto, o quiqueto parou. Todas as religiões da terra. Você acha que isso não foi um hard reset? Eu estou pregando com a minha alma. Como o pastor Luciano acabou de falar comigo ali, a gente se prepara para poder trazer uma mensagem. Foram noites e noites chorando em cima desses papéis. O Senhor me dando a mensagem. Eu ainda sou aquele pregador à moda antiga. Eu oro ao Senhor por cada mensagem que eu vou pregar. Eu ainda peço para Deus me revelar a mensagem. E hoje foi os últimos acertos.
Senhor falando, eu sim, Senhor, Deus ia anotando. O Senhor falando, eu sim, Senhor, Deus ia anotando. A promessa é de um derramar, é verdade. A promessa é de encher na sua totalidade. Mas você precisa entrar dentro disso aqui, da palavra. Não tem avivamento sem a palavra. Estava me queixando aqui, chorando nas pitangas com o nosso pastor Luciano. Chega nos congressos aí, me dá 20 minutos, 30 minutos. Pastor Luciano me deu 1 hora para poder pregar. Tem tempo para tudo hoje, mas não tem tempo para a palavra. Por isso que o Senhor fechou tudo. Mas parece que o povo tem memória curta, né? A pandemia foi logo ali, irmãos. Dessa aí vai vir outra pior. A tendência é piorar. Lembra dos gafanhotos? Primeira leva, segunda leva, terceira leva. Vamos enfrentar escuta aqui é o que Deus falou comigo. A pandemia foi a primeira leva. Está vindo mais por aí. Despertai, ó ébrios. Lamentai. Aleluia. Cadê o lamento? Cadê o choro? Cadê o arrependimento? A vide se secou. A vide estava seca, não tinha mais. Versículo 12: a figueira murchou, a romeira, a palmeira, a macieira. Vide, romeira, macieira, tudo elemento de culto. Os elementos de culto começou agora a ser extinto. O que me dói o coração é saber que o Senhor falou pela boca do profeta e disse, versículo 13: cingivos. Versículo 13: cingivos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros de altar. A reforma começou no altar. É fácil eu cobrar de vocês, difícil é eu viver. Eu estou pregando aqui para lideranças, pastores. Eu estou pregando aqui para jovens que vão estar aqui no meu lugar. Você vai ver o quanto que é difícil. Hoje é fácil estar embaixo e falar, esse pregador gritando, esse pregador falando essas coisas. Mas e quando você estiver aqui em cima? Eu sou julgado demais pelo aquilo que eu prego. Há uma diferença entre o Wendel no altar pregando, sendo o interlocutor do céu, e o Wendel no seu convívio social. Aqui eu não sou amigo de ninguém. Aqui eu não sou um pai para minha filha Radassa. Eu não sou um esposo para minha esposa Jasmine. Quando a palavra de Deus está aberta, é Deus falando comigo. E eu não posso ser negligente. Eu não posso passar a mão sobre a cabeça. Eu não posso estimar o pecado. Você é ministro de altar. Pregador, não pastoreio. Pregador, não dirijo a igreja. Mas você dirige a igreja que é a sua casa. Como está, mãe? Como está, pai, o seu altar em casa? Santificai o jejum. Versículo 14, se puder, bota para mim. Santificai o jejum. Um dia de proibição. Esse dia eu dei a louca. Arranquei o fio do roteador. Desliguei os aparelhos. Ninguém come, ninguém bebe. Até os passarinhos ficou sem comer. Vambora. Está acontecendo o que? Eu disse, não precisa acontecer. Não precisa acontecer. Ah, mas está tudo bem, você acabou de chegar de viagem. Preguei 15 dias no Paraguai. Voltei, irmão, barrotado de bênção. Lotado, cheio. Aí já voltei, viajei de novo, subindo, descendo. Por que parar agora e fazer jejum? Eu estou preocupado. Mas por que não está tudo bem? Não está pregando? Não está sendo abençoado?
dos dois a um. Ou eu estou fazendo minha própria vontade, porque não estou mais incomodando o inferno, não.